Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Deus abençoe sua vida, você que vai nos acompanhar a partir de agora. Falar da palavra de Deus, do Evangelho, o Evangelho que traz a vida eterna. A palavra de Deus que fez todas as coisas, criou todas as coisas. É essa palavra que nós vamos pregar a partir de agora. Ninguém pode sobreviver sem a palavra de Deus. No sentido vida eterna, no sentido espiritual. Jamais o homem viverá sem a palavra. Então a palavra que alimenta o nosso espírito, dá toda a direção e traz o poder, para alimentar o nosso espírito e assim nós sobreviver da condenação, sair da condenação para a salvação. Então entendemos que todos nós precisamos mudar de vida todos os dias através da palavra. É no sentido de se lavar, se santificar, para que possa se aproximar de Deus e assim ser justificado por Ele. Fugir da ira futura, fugir da separação de Deus e nos aproximar de Deus. É isso aí. Então nós vamos falar aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que os dias são difíceis, muito difíceis. Principalmente quando se trata de obediência, de humildade, de mansidão. Quando se trata de respeito, de moral, então de honra. É um momento difícil para a humanidade, porque ninguém quer honrar ninguém mais, respeitar. Ninguém quer se humilhar para aqueles que conhecem, aqueles que sabem, que conhecem o caminho da vida, que já tanto natural como espiritual. Então os dias de hoje são dias difíceis, porque aqui nós vamos falar para todas as classes, de adulto, ancião, pessoas já idosas, pessoas maduras, pessoas que são de média idade, jovens, adolescentes, crianças, juniores, para todas essas pessoas. Mas aí, quando nessa questão aqui, a gente começa de cima para baixo. Porque, na verdade, o ensino vem de lá para cá. Da mais idade para menos idade. Quem tem mais idade, ele tem, não é obrigação, mas é um dever de ensinar os mais novos. Ele tem mais experiência, não só na vida secular, mas com Deus também. Ainda que não queira Deus, ainda que nem acredite em Deus, mas ele tem experiência. Ele já viu falar, ele já teve testemunho, de maneira que dá de entender que existe Deus. Deus já se revelou para ele com certeza, embora ele deu uma de João sem braço, para não entender, para não acreditar e não seguir o Senhor. Então entenda, nós vamos falar aqui
primeiro para os adultos, né? Para as pessoas mais idosas que têm a responsabilidade de ensinar os mais novos. Quando Salomão escreve em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando ele crescer ou envelhecer, não venha se desviar desse caminho ou não venha se esquecer. Ou seja, ele se lembre desses conselhos quando ele crescer, ainda que ele esteja andando errado, ele se lembre disso, que foi ensinado no caminho, em que deve. O que é deve? É um dever, que é exatamente o que eu estou falando, que ninguém obriga ninguém a nada. Na verdade, na Bíblia tem que ser deveres. É igual você estudar. Você vai estudar num colégio e você não é obrigado a fazer dever. Está dizendo dever e não a obrigação. Você não é obrigado a ir para a escola. Você não é obrigado a escutar o professor. Aprender com o professor o que ele está te ensinando. Você não é obrigado a fazer as provas. Mas é um dever. Se você quer aprender, você tem um dever de ouvir o professor, de obedecer ali dentro desses ensinamentos e fazer o teu dever. Então, em Eclesiastes de Salomão, também, ali, capítulo 12, o penúltimo versículo do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz que de tudo que se tem ouvido, quando está falando é a respeito de Deus, claro, quem está falando em Eclesiastes, a respeito de Deus, tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Então estamos falando de dever, não estamos falando de obrigação, né? Então, aí no último versículo diz que Deus há de trazer à tona, à luz, às claras, tudo que há que seja, tudo que está escondido, que seja bom, que seja mal, vai ser prestado conta. E Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que não há criatura encoberta diante dele. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então é muito sério a coisa. Então você tem um dever de fazer a coisa certa para prestar conta com o Senhor e ser aprovado. Sabe aquela coisa que você presta conta na universidade, fazendo as provas, fazendo lá o que o professor passa para você fazer? Então você presta conta. Aí fez errado, ou não fez, não passou. Foi reprovado. Então, da mesma forma, você é uma criatura de Deus, que você tem a oportunidade de ser classificado, você ser salvo, você ser um herdeiro de Deus, herdeiro do reino do céu, se for aprovado. E essa aprovação não significa sabedoria humana, mas uma humildade, uma sujeição ao Senhor, se sujeitar a Deus. Ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O fim do mandamento, parece até com Eclesiastes 12, 13, né? Que o fim do mandamento significa de tudo que é cobrado de ti da parte de Deus, né? É isso aí, o fim do mandamento
é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, a sinceridade, uma transparência, não significa obra boa da parte humana, que não existe. Mas é você ser sincero com Deus. Você não querer tapear Deus. Dar uma de João sem braço, malicioso. Você ter um coração faccioso, um coração mau. Você se limpar da maldade, da malícia, do engano, da avareza, da cobiça, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Você procurar se despojar o máximo possível disso aí. Fugir disso aí. Pela obediência ao Senhor, à sua palavra. Então veja que Jesus, o próprio Deus, ele é simples e humilde. Aprender de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. Aprenda comigo. Então ele é o professor, ele é o advogado, mas vai chegar o dia que ele é o juiz. Aí enrolou a coisa. Aí nós vamos prestar conta. E se você não fez enquanto tem vida, não pode fazer mais nada. Então nós vamos aqui para a palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo 3, 4 e 5. Nós vamos ler esses 3 versículos, 3, 4 e 5, do início da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então entenda aqui, o que Paulo vai falar aqui é direcionado a Timóteo. E a todos nós, claro. Então nós aprender como Timóteo aprendeu. Então veja aqui, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Porque sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, encher de alegria, lembrando da maneira que tu chorava quando eu te ensinava, quando nós falávamos de Deus. É isso aí que ele está falando. Eu me lembro, eu dou graças a Deus, ao meu Deus, pela tua vida, e eu oro sempre por ti, lembrando dessas lágrimas, né, que eu via em ti, né? Então, versículo 5. Trazendo à memória a fé que não a fé não fingida, que em ti, ou seja, em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, a tua avó Loide, e tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então veja aqui o que ele está dizendo. Trazendo à memória a fé não fingida. Então veja aqui essa sinceridade, quando ele fala aqui no versículo 1, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma sinceridade. Eu dou graças a Deus, é o Deus verdadeiro a quem eu sirvo, desde o meu antepassado, né? Com sinceridade, né? Sinceridade pura, né? Aí ele diz, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então aqui ele já diz, lembrando das lágrimas dele, ele ficava alegre, se regozijava com isso. Aí ele diz nesses 5, trazendo à memória a fé não fingida, né? A fé não fingida que em ti há.
a qual habitou primeiro na tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Então veja aqui, aí ele prossegue dizendo, e estou certo de que também habita em ti. Então, essa fé, né, não fingida, que habitou primeiro na avó, aí depois na mãe dele. E Paulo viu isso nele. O que é isso aí? Um ensinamento, como o próprio apóstolo Paulo já diz também, dos seus antepassados, dos seus pais, né? Que ele serve a um Deus. Era uma maneira errada de servir, porque maneira errada no sentido de que quando Jesus veio, mudou uma nova aliança. Né? Uma maneira diferente de buscar o Senhor, é para acreditar no Senhor, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não mais um cordeirinho que você cria e depois você imola lá, tirava o sangue para oferecer a Deus. Não, é diferente, mudou. Então veja, mas ele diz desse Deus que ele teve uma consciência pura, né, de que servia esse Deus. Da mesma forma, ele está dizendo que aprendeu com os pais deles fazer isso, o apóstolo Paulo. Depois ele faz menção aqui de Timóteo, que ele sabia de certeza que ele habitava essa fé nele, ele era um templo da fé, ele era uma casa que a fé habitava lá. Então, a habitação da fé, né? Essa fé que ele viu primeiro na avó dele, Eloíde, depois na sua mãe, Eunice, né? Como ele diz aqui. Então, aí você vê, eu estou certo de que habita em ti. Então veja aqui esse ensinamento que vem dentro dos pais. Então a cobrança aqui qual é hoje? É que os pais ensinem esse caminho. Você vê que, quando eu falei agora há pouco, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, quando diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Então no caminho, eu estou com ele no caminho, ensinando. Não é o caminho, é no caminho. Não é ensinar, eu já tenho me deparado com pais, com pessoa que é pai, que ele fala para mim, meus filhos estão indo na igreja. E ele todo contente dizendo isso, até com uma certa, né, alegria e se sentindo honrado por isso, né? Ou seja, de alguma forma, ele passando para mim uma coisa que isso é correto, é certo, e ele confirmava isso, e no sentido de que aprovava isso aí, era bom. Mas eu faço a pergunta para ele, e o senhor ou a senhora? Não estou indo ainda. Quer dizer, ele está ensinando o caminho, mas ele não está ensinando no caminho. Lá, o versículo lá em Eclesiastes, ele está falando no caminho, né? Então eu tenho que ensinar essa criança no caminho em que essa criança deve andar. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então veja aqui, aí quando nós vamos aqui, olhar aqui, capítulo 6 de Provérbio, o versículo 20, olha o que diz aqui. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da tua mãe.
Mas se a mãe não ensina, né? Porque tem tanto pai aí, irmão. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, até na escola bíblica, um professor secular, e ele estava dizendo como é que está funcionando as coisas, né? As meninas seguindo um caminho de sexualidade errado, os meninos também, mas ele até me disse que as meninas são mais abertas, ela consegue declarar isso melhor, e às vezes eles vão corrigir no sentido de dar um conselho, aí essas meninas retrucam com eles, dizendo que não, a gente já conversou com a mamãe, ela disse que não tem nada de errado não, dá tudo certo. Então veja aí os conselhos dos pais errados. Quer dizer, os pais precisam se converterem, conhecer o dever dele, o dever. Porque o dever do pai é ensinar o caminho do menino. Ensinar ele no caminho, né? Mas mesmo se ele não quiser, ele ensina ao menos o caminho. Porque tem muitas pessoas, já vi, é fácil de dizer aqui, né? Pessoas que dão conselho para a gente e ele mesmo faz errado. Isso aqui é facinho de você entender o que eu estou dizendo aqui, porque eu já me consultei com um médico, até um médico naturalista, assim, e disse, Ramalho, não toma refrigerante não, isso é complicado. Isso faz um mal danado, a gente sabe que faz mesmo. E depois eu vi ele tomando Coca-Cola, né, num restaurante. E eu digo, poxa, doutor. Ele disse, não, eu falei pra ti, né? Eu faço da minha vida o que eu quiser. Agora eu te falei que faz mal, e eu sei que faz. Quer dizer, então eu posso dar um conselho, faz o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Você vê que o próprio Jesus, ele disse, pregando ali, falando para a multidão e uns fariseus pelo meio, na época, ele disse para o povo, fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Então veja que muitas vezes é um conselho bom, né? Como o homem mesmo, eu acabei de falar, que eu encontro pessoas que se alegram pelos filhos deles estar indo para a igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo o programa. Quantas pessoas, meu Deus, até diariamente, chega comigo, ó, meu menino gosta muito do teu programa, e assiste, e ouve a palavra, mas a gente percebe que a pessoa se ouve também, mas não dá ouvido, que é outra coisa. Uma coisa é ouvir e outra é dar ouvido. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus e obedecer, e outra é ouvir e sair, entrar num ouvido e sair no outro. Então a gente vê que os pais, eles se alegram, vê que está certo, é correto, muitas vezes, mas ele não dá exemplo de ir no caminho. Quando eu vou no caminho, esse menino se sente até numa certa obrigação de me seguir. E é uma obrigação minha levar esse menino. Né? Porque ele não se manda, ele não é independente, ele está na minha dependência. Então eu ensinando, ele se desvia se quiser. Porque ele já aprendeu. Né? Então, você vê que o judeu tradicional, que até hoje existe, eles ensinam o Torá, que é o Velho Testamento, todos os profetas, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, para os seus meninos. Com 12 anos eles conhecem tudo disso aí. Né? Então veja que essa é uma obrigação, né, nossa, né? Então veja aqui Provérbios ainda, capítulo 1, bem no início aqui, no versículo 8, Provérbios de Salomão, aqui está falando de sabedoria, irmão. Não é sabedoria humana, secular.
Não, falando de uma sabedoria que te leva você trilhar por essa terra, acrescentar teus dias de vida na terra, vida e paz nessa terra. Paz, uma paz de Deus, não estou falando paz humana, natural, porque no mundo tereis aflição, Jesus disse, mas eu dou a minha paz, não como o mundo a dá. Quer dizer, uma paz que vem da parte do Senhor, uma esperança que vem de Deus, que é diferente de uma esperança que tu espera aqui na terra, que isso se acaba. Né? Uma salvação, né? Que vem da parte do Senhor, uma alegria que é completa. Então, tudo isso é diferente, né? Então, uma crença, uma fé, essa sabedoria aqui que Salomão fala aqui, começando no capítulo 1 aqui, vai até capítulo 6, vai falando dessa sabedoria, e ele fala que precisa escutar os pais, né? Então, estou colocando aqui, versículo 8, Provérbio, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Então veja aqui, mas se o pai dá mau exemplo, aí já fica meio difícil, sabe aquela coisa que você pode até dar um conselho bom para o teu filho, né? Conselho bom, aí, mas ele vê você fazer o contrário disso, já fica um pouco frágil. Aquilo que você diz não tem muita sustentação, porque você diz, mas não faz. Mas é melhor do que não dizer, né? É como eu já falei, né? Às vezes você ouve do médico, olha, não pode fumar, rapaz, isso mata. Isso dá câncer, está aí na carteira de cigarro, está dizendo lá, beber álcool, esse negócio aí tudo. Mas aí depois você vê ele fumando. Sai ali da sala, vai fumar. Mas rapaz, tu me disse, não, mas eu disse para ti. Eu não tomei esse conselho ainda para mim, né? Então veja que, mas é melhor dizer. Porque muitas vezes a pessoa não sabe mesmo. E você dizendo já é um testemunho. Né? Você tem que falar a mesma coisa. Nós aqui pregamos o evangelho. Você acha que todo mundo vai se salvar? Todo mundo vai ouvir essa palavra e obedecer essa palavra? Não, de maneira nenhuma. Mas o próprio Jesus disse, o importante é que esse evangelho seja pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Em testemunho, para que essa palavra seja usada contra ele, naquele dia. Contra no sentido de dizer que ele não fez o dever dele. É isso aí. Não é uma questão de ser contra porque é mal. Está entendendo, irmão? Deus, ele não tem maldade com ele, não existe. É por isso que ele te avisa, a palavra é um aviso. A palavra é um conselho para que você possa fugir da condenação, de você fugir do mal todos os dias, escapar no final e ter vida eterna com Deus. É isso aqui. A palavra de Deus é simplesmente isso aqui. Para você se desviar do mal, aprender a se desviar, saber o que é mal e o que é bem. Vem uma luz, um entendimento, que é exatamente a sabedoria e a inteligência. Eu tenho pregado aqui, sempre eu falo os mesmos versículos, assim, repetindo muita coisa, que é Jó, capítulo 28, versículo 28, quando diz que temer ao Senhor é a sabedoria e afastar-se do mal, a inteligência. Então, afastar-se do mal, você precisa de inteligência para driblar isso aí, né? Porque muitas vezes você tem sabedoria, mas você se agarra com o mal, você não vigia. Então, entenda aqui, irmão, que aqui Paulo está dizendo que essa sabedoria, ou seja, essa fé que Timóteo herdou, foi da sua avó e da sua mãe. Então veja aí que ele
pegou isso para ele e guardou dentro dele, habitava nele. Aí Paulo diz aqui no capítulo 3 da segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu preciso saber disso. Eu preciso andar atrás daqueles que sabem. Eu não sei, preciso aprender com quem sabe. Quando se trata de Deus, é um mistério. Não vá pensar que Deus é só você falar o nome. Não, você tem que ter Deus. Para você ter Deus, para você ter a graça de Deus, a salvação de Deus, a participação de Deus na tua vida, você precisa obedecer. Sabe aquela coisa que eu vejo falar em carro? Eu vejo o carro, eu vejo falar, foi lançado um carro aí, fulano de tal. Mas para mim possuir o carro tem que trabalhar, ralar, seja carro, seja uma bicicleta, seja um rádio, seja um celular. Eu vejo falar, foi lançado, mas eu preciso trabalhar, me esforçar para mim ter o carro ou o celular. Então assim é o reino do céu, não é ver falar. Deus não é responsável pela sua vida, não. Você é dono dela, você é responsável total pela tua vida, totalmente. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que quer da vida. Por isso você precisa, quando se trata de salvação, até no sentido natural, mesmo secular, você sabe que você tem que se virar para se dar bem, para caçar jeito, para ganhar o pão de cada dia. Você tem que se virar mesmo. E quando é para se salvar, porque ninguém tem salvação se não buscar. Aí eu não tenho que achar o caminho, saber como é que é isso aí? É claro. Mas aí eu tenho que ir buscar no próprio Deus, porque o diabo não mostra nada para ninguém. Pelo contrário, ele é o mentiroso. Ele engana, ele ofusca, ele encobre, esconde de você a verdade, que é para você nunca enxergar. Porque quando você enxerga Deus, você enxerga o caminho, você compreende o caminho, o teu dever, e você faz esse dever, ele perde o domínio de você. É isso aí. Você começa a se dominar. Ou seja, se dominar no sentido com as armas de Deus. Você começa a ter domínio. Você começa a ter autoridade. Você começa a ter luz, compreensão, enxerga. Você começa a enxergar que ele é a morte. O salário que vem dele é morte. O salário do pecado é a morte, a obediência ao diabo. A obediência ao mal. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é gratuito, Deus te dá a luz para você enxergar e compreender e enxergar as arapucas do inimigo, e por isso ele perde o domínio sobre você, porque você se desvia dele. Não é uma questão de você vencer ele. Eu matei o diabo, acabou. Não é isso, é no sentido de se desviar. Não aceitar as propostas dele que vêm para a tua concupiscência. É umas propostas feitas para aquilo que tu deseja, carnalmente. Não é uma coisa de... Aí ele vai, depois dele te amarrar com isso aí, tá amarradinho, que ele vai te bater, né? Ele não vai bater antes de quebrantar você. Antes de você perder as forças. Não, é quando perde as forças. E em Jesus nós temos a força. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Disse Jesus a Paulo, quando Paulo pediu para tirar um espinho na carne que foi
foi dado a ele, ele até disse, a saber, o que era isso aí? Um mensageiro de Satanás que me esbofeteava. Então era uma coisa ruim, mas quando ele orou a Deus, ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, tu tem o suficiente para tu sobreviver. Se eu tirar esse espinho da tua carne, tu se engrandece, tu se envaidece, tu foge de mim e o diabo te mata. É isso aí que ele estava dizendo. Mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você tem que ficar dependente do Senhor. Essa dependência é um freio que Deus coloca em você. E você tem que aceitar isso aí. Então Paulo diz, quando eu penso que eu estou forte, aí é que eu estou fraco. Estava na carne, a carne não dá conta de nada. Mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. As armaduras de Deus, o poder de Deus. Então veja aqui, sabendo de quem o tens aprendido. Eu preciso ver de quem eu aprendi. Eu preciso saber. Aí você vai vendo aqui, quando Paulo prossegue aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, que ele diz aqui, né? Aí ele, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Quem tu aprendeu? Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde o que tu é menino, tu sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio. Saber das coisas, saber o caminho, saber o que fazer, saber o teu dever. Para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, preciso saber. Versículo 16, eu vou apressar aqui que está acabando o tempo aqui. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. As pessoas pensam que foi uns homens que escreveu, que veio da cabeça dele mesmo. Escreveram aí o que quiseram. Vai nessa onda aí. A palavra é de Deus. O autor é o Espírito Santo de Deus. Sabe como foi que Jesus nasceu? Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Não foi óvulo e nem sêmen de homem nenhum. Nem de mulher, nem de nada. Quando se trata de mulher, é homem também, no sentido assim. No sentido de gerar homem. Ali não se gerou homem. Se gerou filho de Deus. Um embrião foi colocado no seu ventre. E ali nasceu o Filho de Deus. O que vai ser gerado no teu ventre é do Espírito Santo. Foi isso aí que foi dito. Então veja, palavra de Deus, homem escreveu 40 homens, mas foi o Espírito Santo que deu a revelação. Ah, eu não acredito. Quem perde é você. Agora, mas não é o que eu estou dizendo, que a gente prega para quem crê. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. Marcos 16, 15, 16. É isso aí. Então, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Fazendo justiça, não é com mentira, com engano, não. Tapeando, não. Versículo 17. Para que é isso aí? Para aperfeiçoar a coisa, né? Os teus caminhos, o homem fazer as coisas corretas dentro do seu dever. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso aqui. Então você não faz boa obra se não for em Deus.
Porque tudo do homem é mau. Maus caminhos. Quando Deus trata dos caminhos nossos, Ele fala de maus caminhos. Porque eu ando sem saber para onde eu vou. Já estou perdido, fico perdido. Mas quando eu ando no caminho do Senhor, os meus caminhos são os vossos caminhos. Nem os teus pensamentos, os pensamentos de vocês são os meus pensamentos. Não é? Então é diferente. Então veja aqui, irmão, quando nós olhamos aqui, eu vou aqui em Tito, eu estou com pouco tempo, mas eu quero falar aqui em Tito, que eu queria falar mais sobre os pais, sobre esses deveres, né? Dos pais, aí os filhos, o dever de aprender com os pais, passar para os seus filhos também, e os servos aprender a honrar os patrões também honrar os seus servos no sentido dentro da... porque o mesmo Deus, não muda nada não. Então cada um fazer seu dever. Você fazendo o que é dever, está certo. Então aqui Tito capítulo 2, carta de Paulo a Tito capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, o sã ensinamento, o ensinamento puro, é isso aí que está falando, sã, sem erro, sem falha. Então, está falando para Tito ensinar as pessoas. Ensina aí, rapaz. Aí em Creta. Aí ele diz aqui no versículo 2: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãs na fé, no amor e na paciência. Os velhos, os homens mais velhos, é preciso ter todo esse equilíbrio aí. Porque eles já pegaram lá para trás, eles já sabem. É para ser assim. Versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para ensinar o bem, seja professora para ensinar o bem. O que é bem, o que está dentro da doutrina de Cristo. Versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, e a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Senão vai entortar a palavra de Deus aí, as pessoas dizendo que é crente e faz as coisas tudo errado. Aí o pessoal blasfema. Que Deus é esse aí que diz uma coisa e depois diz outra, aprova outra? Não, as pessoas que fazem isso aí. Mas Deus não aprova não, o erro não. Você fizer errado, quem fica errado é você. Então, é para que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que é blasfêmia? É exatamente você relaxar a palavra, de dizer que Deus aprovou uma coisa que não está lá. Então, é as pessoas escarnecer de Deus, dizer que Deus é um, hoje, amanhã é outro. É isso aí. Mas isso não existe. Com Deus não, existe uma pessoa. Então, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Versículo 7. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Porque ele era jovem também. Esse título aqui era novo. Então, por isso ele está... Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina,
mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, quando você faz a coisa certa, o adversário se envergonha. Envergonha no sentido, ele não tem o que fazer contra você. Tá certo. Como é que vai fazer o quê? Vai denunciar você de quê? Então veja aqui, versículo 9. Exortas os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo seu Senhor, os servos empregados ao Senhor dele. Versículo 10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aí ele entra aqui no versículo 11, olha o que diz aqui. Porque a graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando nós nos encaixamos nessas doutrinas, se você for ver o capítulo 1 aqui, está falando tudinho o que devemos fazer. Quando ele diz no 15 aqui do capítulo 1, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os infiéis e contaminados. Ou seja, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, veja aqui, não adianta você fazer parte certa e parte errada. Ainda que erre, mas não queira errar. Ainda que erre, você precisa verdadeiramente confessar o erro, dizer que errou, pedir ajuda, pedir perdão ao Senhor. É isso aí. Então a diferença do crente é essa, que ele pede perdão toda hora e é perdoado, claro, né? Então veja aí que esses conselhos é dado aos mais velhos, para que essa mesma palavra que foi dita aqui para Tito, em tudo te dar por exemplo. Mas olha o que Paulo fala aqui também, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11, 12, segue aqui. Vou fazer uma leitura aqui. Mas manda estas coisas e ensina-as. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então tem que ler para poder tu ensinar, não tem como. E exortar, chamar a atenção com amor para ensinar as pessoas. Versículo 14, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16, nós fecha aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então veja, é isso aí. O nosso dever é ensinar, mas dando exemplo.
É claro, eu falei aqui, vou repetir, já repeti uma vez, vou repetir outra vez nesse programa, que os pais devem dar bons conselhos para os seus filhos, ele vê o que é errado, principalmente dentro da palavra de Deus, mas muitos erros aí, não precisa nem ler a palavra de Deus para você saber que está errado. Então dá bons conselhos para os teus filhos, ainda que você não faça. Eu sei que é bom que você faça, é bom que você obedeça para assim dar exemplo aos teus filhos, dar exemplo aos mais novos, isso vem de cima para baixo, dar exemplo para as crianças. Mas e se você não dá conta de fazer, você não quer, de jeito nenhum, mas pelo menos incentiva teus filhos. Então vejo, tem pais que chegam comigo e dizem: rapaz, o meu filho está me exortando, chamando a atenção, porque vê o teu programa e ele me chama a atenção que eu estou fazendo as coisas erradas. E isso é bom, né? Porque a gente vê que os meninos estão aprendendo, ainda que os pais não queiram. Mas é isso aí. E esse pai, com certeza, ele tem esse sentimento de chegar comigo falando assim, é porque ele vê que está errado e ele vai mudar também, com certeza, porque está reconhecendo. O importante é reconhecer que assim o Senhor entra na tua vida, e se entrar na tua vida, você muda de vida. A nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos orar e agradecer o Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui mais uma vez nesse programa, falando, dizendo que o Senhor é bom, eterna é a tua misericórdia, a sua verdade se estende de geração a geração, está disponível para toda a geração que ficou de Adão até hoje, que vai permanecer até a tua vida. Pai, que nós venha dar ouvido, meu Deus, a essa palavra e fazer o nosso dever. Abençoa cada um que nos assistiu. Meu Deus, dá força, coragem, atitude, ousadia, muda o entendimento dessas pessoas, para eles compreenderem a tua vontade na vida deles, Pai. Abençoa, dando saúde, prosperidade, inteligência e sabedoria. Abre a mente de cada um, meu Deus, e assim eles enxergar o caminho da salvação. Pai querido, abençoe tudo e em tudo, Pai, nós te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.